Então, meninas, vamos começar com os adoçantes? Vamos falar sobre os adoçantes. Ah, doutor Renan, mas eu sei, né? Eu só consumo sucralose, porque dizem que ele é natural. Vamos falar, primeiramente, o que é adoçante? São substâncias, calma, não vamos confundir. Existem adoçantes naturais que podem ser utilizados, mas eu estou aqui para falar dos ruins. Quais são os adoçantes ruins que vão atrapalhar o seu emagrecimento? Aspartame, sucralose, ciclamato, sacarina. Então, esses 4 tipos de adoçante, aspartame, sucralose, ciclamato, sacarina. Esses 4 tipos de adoçantes, eles são substâncias sintéticas que foram produzidas ou tirado de alguma matéria-prima natural e transformado para que seja comestível, que tem um potencial de adocicar, de dar o paladar doce. E tem caloria? Não, não tem calorias. Então, teoricamente, você achava que esse tipo de substância criada para substituir o açúcar, para conferir o paladar doce, você acha que vai te emagrecer. Você acha que por não ter caloria vai ser saudável, vai ser legal, ai que bom. Mas vamos entender um pouquinho. Esses adoçantes são tóxicos à sua saúde, são comprovadamente cancerígenos, eles vão afetar a sua base hormonal metabólica e eles não vão te fazer emagrecer. Olha só, foi feito um estudo muito interessante, inclusive já tem um bom tempo, aqui na universidade da minha cidade, de Lavras, na UFLA. E esse estudo, eles queriam saber qual tipo de adoçante emagrecia mais. Se era esses que eu acabei de falar, ou se era estévia, então eles pegaram um ratinho eles davam só aspartame, outro ratinho só sucralose, outro ratinho deram estévia, outro ratinho deram açúcar mesmo, e deram sacarina para um outro ratinho, e ciclamato. E eles queriam ver qual adoçante tinha um potencial de ajudar o ratinho a emagrecer mais, comparado com o rato que comia açúcar. O único ratinho que perdeu peso foi o ratinho que consumiu estévia. Claro, estévia está dentre os adoçantes naturais, viu, gente? Adoçantes naturais que podem, para que vocês não fiquem aqui perguntando. Estou vendo um monte de gente perguntando. Estévia, xilitol, eritritol, talmatina, maltitol. Esses adoçantes naturais, ok, podem ser consumidos. Agora eu estou falando sobre esses 4, viu? Então, quando eles fizeram esse estudo, viram que o ratinho que consumiu lá o aspartame engordou 2 vezes mais do que o ratinho que consumiu açúcar. O ratinho que consumiu sucralose engordou praticamente a mesma coisa do que o rato que consumiu açúcar. Os outros ratinhos consumiram sacarina e ciclamato, engordou 3 vezes mais do que o rato que consumiu açúcar. Olha que loucura, gente. Então, o adoçante, ele vai te engordar. Primeiro que é tóxico para o organismo, esses adoçantes ruins. Vamos falar do aspartame. O aspartame, que é aquele famoso, né, o zero cal, todo mundo utilizava. O aspartame, ele no nosso organismo, ele se converte em ácido fórmico, que é o veneno de formiga. Imagina você ingerir todos os dias uma substância que vai virar veneno de formiga dentro do seu corpo. Cancerígeno, extremamente tóxico, altera seu sistema imunológico e ele vai sim te fazer engordar. Por quê? Quando você consome, olha que louco, por processo químico, quando você consome um adoçante desse tipo, desses sintéticos, ele ativa a papila gustativa do açúcar na boca. E ativando a papila gustativa do açúcar na boca, você percebe a exames laboratoriais que a insulina sobe. Então você consumindo um adoçante que não é açúcar, que não tem caloria, pode causar pico de insulina. Então você engorda por pico de insulina mesmo sendo adoçante. Estudos mostraram que você consome um líquido com adoçante e dosa a insulina depois, insulina sobe. Olha que loucura. Lembra que eu falei que insulina é um hormônio que sobe quando você consome açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massa, pão, biscoito, bolacha, todo tipo de carboidrato que você consome que aumenta a insulina é um hormônio que engorda. Então você engorda com um adoçante desse tipo por conta de estímulo de insulina. E aí você fica lá tomando refrigerante zero, achando que está te emagrecendo, e na verdade não está te emagrecendo. Na verdade, não está te emagrecendo.
Ele vai te engordar igual o outro. Ah, doutor Renan, então vou passar a tomar refrigerante com açúcar. É pior ainda. Eu não sei qual dos dois é pior, não é para tomar refrigerante. Quer emagrecer? Não tem que tomar refrigerante. Isso você já sabe. Mas você continua tomando e continua dando para os seus filhos. Porque para você neutralizar um copo ali de refrigerante que você dá por conta da acidez do refrigerante, você teria que tomar 36 copos de água. Já parou para pensar nisso? Não, gente, não é para tomar refrigerante. Não tomem isso, tá? Ah, doutor Renan, pode tomar aquela H2O. É refrigerante. E adoçado com esse tipo de adoçantes. E fique o alerta. Cuidado com aspartame. Ah, doutor Renan, mas no meu trabalho só tem aspartame. Problema, leva o seu no bolso. Um vidrinho desse tamanho cabe na sua bolsa. Vamos falar sobre o outro adoçante, né? A sucralose. A sucralose, ela foi desenvolvida para matar inseto. Olha que loucura. Foi desenvolvida para ser um veneno para inseto. Só que a sucralose, ela tem uma base ali de cloro. E quando você mistura a sucralose com líquido quente, por exemplo, você pinga sucralose no café quente, hora que entra em contato com o líquido quente, aquilo libera gases tóxicos produzidos a partir do cloro, que é extremamente cancerígeno e afeta a função da sua tireoide. Como, então, que o uso de uma sucralose vai atrapalhar o seu emagrecimento? Primeiro, que é cancerígeno. Segundo, que vai bloquear a função da sua tireoide. E aí você, tentando emagrecer, se entupindo de sucralose e a sua tireoide bloqueada. Para a tireoide funcionar, ela precisa de iodo, uma vitamina, para funcionar. Só que as células da tireoide, elas têm mais facilidade a se ligarem a outros componentes que não sejam o iodo. Se você, então, tiver intoxicação com flúor, cloro da sucralose, e bromo, você vai ter esses componentes, eles se ligam com muito mais facilidade nas células da tireoide do que o iodo. Aí a sua tireoide diminui a função. Então, se você está intoxicando o tempo todo com cloro, sua tireoide diminui a função, você fica com o metabolismo mais lento, você fica mais cansada, mais fadigada, com sintomas de tireoide, cabelo caindo, pele seca, mãos e pés mais frios, engordando, alteração de humor, alteração do sono, intestino. Se você tem esses sintomas, eu recomendo que você faça uma avaliação, ou por rastreamento individual metabólico, ou por exames, para identificar se você tem esse problema de tireoide. Vamos falar sobre outro adoçante, ciclamato. O ciclamato, ele é derivado do petróleo. Pensa, sabia que o ciclamato é um adoçante que você está consumindo, que ele é derivado do petróleo? Olha que loucura. Exatamente. E é comprovadamente cancerígeno. Está na lista de alimentos cancerígenos, principalmente câncer do trato geniturinário. Portanto, recomendo que você suspenda qualquer tipo de adoçante como ciclamato na sua vida, da sua casa. Vamos falar sobre o quarto adoçante, que é a sacarina. Ai, Turna, mas eu acho que eu nunca tomei sacarina ou ciclamato. Se você tomou a Sugrin, ele tem esses. Esses adoçantes mais simples, mais antigos, são um blend, uma mistura dos adoçantes. Aí tem uma mistura ali de aspartame com ciclamato, com sacarina, com não sei o que lá. E tem alguns adoçantes que te enganam, porque está escrito stevia, gigantesco, no rótulo. E vem lá pequenininho, com stevia. A hora que você vai ver os outros componentes desse adoçante, só esses adoçantes tóxicos. E aí você pagou caro no produto que vai te intoxicar, que vai te propiciar câncer, enfim. Claro, você não vai ter câncer de um dia para o outro. Mas se você já utiliza aí há 2 anos um adoçante desse tipo, sim, aumenta muito o risco. Viu? Atenção. A sacarina, ela é 300 vezes mais doce do que o açúcar. E a sacarina, durante 20 anos, ela foi listada, ela estava na lista dos alimentos com maior potencial cancerígeno do mundo. Mas, recentemente, por algum motivo, ela foi retirada dessa lista. Por algum motivo, com certeza financeiro, né? E olha, a sacarina nunca vem sozinha, vem sempre ciclamato com sacarina, porque a sacarina tem um sabor metálico. E esse sabor metálico incomoda, então eles misturam vários outros adoçantes tóxicos para melhorar o paladar dessa sacarina. E aí
a pergunta que eu quero te dizer, que eu quero te fazer. Me conta aqui, você já utilizou esses adoçantes por muito tempo? E você não conseguiu emagrecer? Agora você já sabe por quê. Porque esses adoçantes engordam, não por caloria, mas por processo químico, estimulando hormônios no seu corpo, alterando seu sistema imunológico e funcionando como disruptores endócrinos. Vamos lá. Ai, doutor Renan, que palavra difícil, disruptores endócrinos. O que é isso? Sabe o interruptor de luz aí da sua casa? Às vezes entram substâncias no nosso corpo que vão ali sem você querer, essas substâncias malignas vão ali sem você querer e pim, liga esse interruptor. E aí ligam esse interruptor sem você querer, ou seja, disruptores endócrinos são substâncias que entram no seu corpo sem você deixar e ativam coisas que você não quer. E seu organismo virou uma loucura. Né? Pensa, entra uma fábrica, uma linha de produção lá de carro. Aí entra uma pessoa para sabotar essa fábrica. Essa pessoa entra para sabotar, ela só precisa entrar lá e apertar um botão. Atrapalha toda a linha de produção, sai os carros soltos com defeito. É assim que acontece com você. Entra aí uma substância que liga um interruptor e é capaz de sabotar todo o seu metabolismo, alterando a produção de hormônios, e isso, o que acontece? Seu organismo fica tudo doido. Você não consegue emagrecer, você fica irritada, fadigada, deprimida, altera tudo. Por isso você tem que entender sobre esses alimentos. Por isso que eu gosto de trazer essa informação sobre alimentos que você acha que são saudáveis. E aí vocês ficam falando, doutor Renan, mas então quais adoçantes seriam bons que eu posso substituir para emagrecer? Sabe quais adoçantes seriam bons? Stevia, xilitol, eritritol, talmatina, maltitol. Pronto.